sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer que os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus sonhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus sonhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Você pode profetizar isso? Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação.
soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo, segura em mim a mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Eu morro. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo, segura em mim a mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo, segura em mim a mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Peça a Ele, leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Eu morro. Eu não suportaria Deus, eu não viveria Deus se não fosse a tua presença. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar à mesa. O meu Pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha
aplaudir o Senhor nessa noite? Tu és santo, Jesus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Deus abençoe. É notável a presença do Senhor neste lugar, né? Glória a Deus. Quero apresentar aqui, está conosco o pastor Gessé, né? Ministro da palavra do Senhor na noite de hoje. Que o Senhor possa usar muito a vida dele nesta noite. Quero passar a oportunidade para o Xande. Glória a Jesus. Pai do Senhor, igreja. Amém. Glória a Jesus. Bem, vocês sabem que eu não tenho costume, né? Então, releva qualquer coisa aí. Ô, Mike, por favor. Se os irmãos quiserem acompanhar na Bíblia, amém. Mas eu gostaria mesmo que prestasse atenção, tá? Atos 12, do 1 ao 6, por favor. Valeu. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Pode colocar na NVI, por favor? Valeu. Pronto, certinho. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados cada uma para guardá-lo. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Valeu. Vou fazer uma pergunta realmente sincera, é uma dúvida minha. Alguém aqui já ficou muito perto da morte, já chegou a quase morrer e viu, né, Jesus esticando a mão assim, depois te puxou? Já? Alguém aqui? Enfim. Vocês que nunca passaram perto da morte, graças a Deus, imaginem um momento de muita dificuldade da vida de vocês, um momento assim que foi aperreio puro. Outra pergunta, que é de fato uma dúvida. Quem aqui conseguiria dormir nesse momento? Alguém? Eu ia chorar. Enfim. E ontem eu estava conversando com um pastor ali na galeria sobre trazer a memória. E o interessante de Pedro é que Pedro teve muitos altos e baixos, né? Acho que até por causa do temperamento dele, era muito explosivo. E o primeiro, assim, ponto que eu queria trazer sobre ele, coloca aí, Mike, por favor, Mateus 16, 13 ao 19. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas de Hades não poderão vencê-la. E darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra
terá sido desligado nos céus. Nesse momento, acredito eu, né, que é a conjecturação, que foi o ápice, assim, da alegria de Pedro, da vida ministerial de Pedro, né? Não sei se pode dizer ministerial, mas assim, enquanto Jesus estava vivo. Que Jesus simplesmente entregou para ele uma das funções mais importantes. Pedro, a minha igreja vai estar nas tuas mãos. A porta de Hades não prevalecerá contra você. Eu já te decretei a vitória, filho. Você já está no jogo ganho. Foi isso que Pedro falou para ele, que Jesus falou para Pedro. O que você ligar aqui vai ser ligado lá, e o que você desligar aqui será desligado lá. Acredito que não só Pedro, eu também ficaria muito feliz. Ficaria pomposo, ficaria cheio de coragem. Firmão. Mike, agora por favor, Mateus 26, do 33 ao 35. Pedro respondeu. Isso. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Pedro, porém, declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Não, só até o 35 mesmo, valeu. O que acontece? Pedro ainda estava em êxtase pela promessa que ouviu. Ele estava entusiasmado. Ele ouviu uma promessa de jogo ganho. Ele recebeu uma baita de uma responsabilidade. E para quem serve Jesus, a gente não aceita a responsabilidade grande por status. Pelo menos não devemos aceitar por status. Mas acredito ali que Pedro estava feliz. Pedro viu que o Senhor dele confiava nele e acreditava no seu nível de instrução, no seu nível de capacidade. Até que mais para frente, em Mateus 26, do 69 ao 75. Pedro estava sentado num pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Contudo, ele negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada a viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando outra vez, não conhece esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. E aí ele começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Cadê o Pedro corajoso? Em 10 capítulos a gente viu Pedro recebendo a maior promessa da sua vida. 10 capítulos depois a gente vê Pedro negando aquele que fez a promessa. Todo mundo sabe que Pedro não terminou como Judas. Pedro não se matou, mas a continuação do texto diz que, em algumas traduções, que Pedro se lamentou amargamente. Ele ficou muito arrependido e acredito que ele pensou isso, porque eu, no decorrer da minha vida, também já pensei, acho que todo mundo tem altos e baixos, e pensou assim: como que eu pude negar aquele que me fez tamanha promessa? E eu acredito também, pelo menos foi assim comigo, que quando Jesus me chamou, ele me chamou de forma muito peculiar. Então ele sabia qual era a minha dor, ele falou ao meu coração que trataria aquilo, e que aquela dor que era meu maior problema era só o início para ele. Ele tinha muita coisa mais para fazer na minha vida. E no decorrer da minha vida no cristianismo, eu nem sempre fui muito crente, nem sempre estive no ápice da minha fé. Eu tropecei, eu andei devagar, né? Tive lapsos de pensar em desistir, coisa que durou poucos segundos, porque eu lembrava da forma que ele me chamou. Ele não me chamou para mim perder o jogo. E o jogo que eu digo aqui, eu não digo: o que está em jogo aqui é um grande ministério, é um grande galardão. Não, às vezes Jesus te chamou para servir, mano, na porta, para... enfim, coisas mínimas. Mas te chamou. E quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente está feliz. E quando batia aquele lapso de desistência, eu falava assim: não, mas eu não vim para isso. Ele me chamou e disse porque ele me chamou. E eu acredito que Pedro, enquanto dormia,
dormia porque acreditava nisso. Que ele sabia que tinha chamado ele. E ele sabia que Deus poderia livrá-lo, como também não poderia. Mas que aquilo era vontade de Cristo. E o que aconteceu no decorrer da mensagem, se vocês forem ler em Atos, aparece um anjo, né? O anjo pega e passa pelos guardas, enfim, anda um quarteirão lá para frente. E Pedro está achando que aquilo é uma visão. Então, para ele ainda está dormindo. Até que o anjo some e ele tem noção que realmente o Jesus dele o salvou. Então, o que eu queria dizer para vocês é que altos e baixos acontecem, mas tragam à memória de onde Deus tirou vocês, ou de um momento específico em que Jesus foi muito bom e você olhava assim e falava, não, eu não merecia isso. Sabe aquele momento que você não consegue nem orar? Você fala, não, eu não sou digno de pedir nada. Não sou digno de pedir nem misericórdia, porque eu não mereço, eu não devia estar aqui. Mas passa dia após dia e a misericórdia do Senhor está ali, e tu está caminhando, e Deus está te ajudando, e logo você está melhor do que estava antes e vai melhorando, e o ambiente vai te ajudando, e isso é o agir de Jesus nas nossas vidas. Então, se você está, ou se você porventura vier passar por um momento ruim, se lembre de onde Deus te tirou. Traga à memória o dia que Ele tocou no seu coração. E essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Muito obrigado. Glória a Deus, meus irmãos. Pegando um gancho da palavra do Xande, em que ele fala para a gente sempre trazer a memória de onde Deus nos tirou, é o que o Senhor vai sempre estar lembrando o povo de Israel no deserto, em Deuteronômio, que sempre o povo está passando por alguns apertos, mas o Senhor vai sempre enfatizar essa mensagem na mente deles. Eu não estou trazendo vocês para o deserto, vocês não estão passando por esses momentos para vocês sofrer, para vocês somente passar por lutas, mas é para vocês sempre lembrarem de quem tirou vocês do Egito, de quem tirou vocês daquela escravidão, de quem trouxe vocês para viver o novo, e vocês sempre lembrarem, e seus corações não ensoberbecer, e vocês não ficarem soberbos, tá? Então que a gente sempre venha lembrar que independente da luta, é somente Deus trazendo a memória, foi eu quem te tirei, fui eu quem cuidei de ti, e sou eu ainda quem permaneço cuidando. Amém? Quero perguntar quem está nos visitando nessa noite, se é alguém visitante. Tem uma irmã lá no fundo, mais alguém? É outra ali, outro. Como a igreja recebe os visitantes nesta noite? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, aqui é seu lugar, não saia mais daqui. Glória a Deus. Mas se você tem uma congregação, pastor, permaneça lá. Caso não tenha, nós receberemos você. Amém? Quero passar para o dízimos e ofertas. A Débora estará louvando, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Salve a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Vamos louvar aqui nos braços do Pai. Nós temos descanso. Nós te louvamos, Senhor Jesus. Agradecemos pelo teu amor, Senhor.
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Você está segura nos braços do Pai? Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, Teus braços é o meu descanso, meu lugar. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me teus braços é o meu descanso, meu lugar. Teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu descanso. Teus braços é Você encontra descanso nos braços do Pai. Glória a Jesus. Nós te bendizemos, Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos nos braços do Senhor, amém, irmãos? Diga assim: eu estou aqui. Suficiente, Deus te trouxe. Então daqui nunca mais para trás, daqui sempre para frente. Se você chegou até aqui, irmãos, é porque o Senhor te conduziu. Não simplesmente te trazer uma congregação, mas você está de pé na presença de Deus. Você tem vida, e a Bíblia nos diz que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Então você pode se alegrar nessa noite dizendo: Deus é o meu Deus. Amém? Vamos ouvir nesse momento a palavra de Deus. Pastor Gessé Bittencourt, que nos honra com a sua presença. Queremos louvar a Deus pela vida do pastor também. Recebeu o convite através da pastora Aline e está conosco para a honra e glória do Senhor. Estenda suas mãos para cá, irmãos. Pai, em nome de Cristo Jesus, te rendemos graça, Senhor, pela vida do teu filho, a qual Deus recebeu o convite, assim se prontificou a continuar sendo porta-voz do reino do Senhor. Use-o nessa noite com graça, poder, autoridade e a virtude do teu Espírito que está sobre ele, em nome de Jesus. E você diga:
Queridos irmãos, a paz do Senhor. Agradeço a Deus por me dar esta oportunidade de estar aqui, conhecendo mais esta igreja. Estou muito feliz, agradeço ao pastor Antônio, ao pastor Aline pelo convite, que Deus abençoe. E eu achei muito interessante a ideia de trazer essa série de mensagens Esperança em Meio à Crise. O mundo está muito bom, ninguém está em crise, está tudo certo. Vem muito de encontro a tudo. Eu me chamo Gessé, eu sou pastor, eu sou psicólogo também. Eu congrego no Ministério Evangélico Palavra de Vida, junto com o pastor Luiz Fernando, ali na igreja sede. Eu tenho um consultório, eu atendo aqui no Guarujá, ali perto do Santo Amaro. Eu sou casado, tenho 2 filhos. Minha mulher não veio hoje porque nós temos uma bebê de 2 meses e um filho de 3 anos. Não dá para ela ficar cuidando das 2 crianças, porque aquele menino é muito pentecostal. Ele estaria subindo aquelas escadas ali, aparecendo lá na galeria, aparecendo aqui embaixo. Então, por isso ela não veio hoje, porque quando a gente vai para a igreja, um cuida de um e o outro cuida do outro, tá? Mas ela mandou um abraço para todos os irmãos. Queridos irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, varão da mídia aí, sempre que eu fizer assim, você muda aí o negócio, tá bom? A palavra que Deus colocou no meu coração hoje é uma palavra assim: depressão. É uma crise, é uma doença, é uma possessão demoníaca ou é um pecado? Mas para começar a falar sobre isso com vocês, eu vou pedir sua ajuda. Pastor, posso fazer uma dinâmica rapidinho com a igreja? Me ajuda aqui, varão, por favor. Segura esse microfone aqui. Eu vou fazer só uma baguncinha aqui, vai molhar um pouquinho, mas é só para vocês entenderem o que eu quero falar aqui hoje. Quero um copo de plástico, por favor, com um pouquinho de água. Presta atenção, meus irmãos. Isto é o que tem acontecido com muitos cristãos dentro da igreja. Isso que eu vou demonstrar para vocês aqui. Segura aqui, varão, por favor. Este daqui é você. E este daqui é o Espírito Santo de Deus te enchendo, tá? Isto é o que tem acontecido com muitos cristãos. O Espírito Santo enche, mas você não fica cheio, vaza por algum lugar. Você vem para a igreja, o Espírito Santo te enche, mas não permanece cheio, vaza por algum lugar. Obrigado, meu querido. A gente vem para a igreja, participa dos cultos, participa da série de mensagens, participa dos retiros, participa dos congressos, participa da célula, do ensino bíblico, da escola dominical, se enche de Deus, mas não consegue ficar cheio. Vaza por algum lugar a nossa espiritualidade, a unção. Você participa dos congressos, do congresso de mulheres, mas a pergunta é: você está sendo cheio? Você está sendo transformado? Está tendo mudança na sua vida? Você está conseguindo viver uma vida de santidade? Você está vivendo uma vida de mudança? Ou você vem para a igreja, participa de tudo e continua a mesma coisa? Como assim, Gessé? Por onde é que tem vazado a minha espiritualidade? Eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas, eu não falto culto, eu sou voluntário na igreja, eu sei, tudo isso é verdade. Mas eu te pergunto, está tendo mudança na sua vida? Ou no ano passado, quando acabou o congresso de homens, você foi para casa e já se masturbou novamente vendo um filme pornográfico? Está tendo mudança na sua vida? Ou quando acabou o culto de domingo passado, você já foi para casa e chegou lá e brigou com todo mundo, xingou todo mundo? Você vem para a igreja e se enche, mas a pergunta é: você continua cheio? Ou está vazando por algum lugar? Queridos, o diabo, ele não quer que nós experimentemos uma comunhão com Deus.
E quando nós chegamos perto de Deus, Ele quer nos afastar de Deus. E para nos afastar de Deus, Ele começa a procurar maneiras de entrar na nossa vida. A Bíblia diz que o inimigo está ao redor, só está procurando uma maneira de entrar na nossa vida. Aí, ele tenta entrar na sua vida pelo pecado, mas você já fechou essa porta e ele não consegue entrar, mas ele procura outra porta. Ele tenta entrar pelos vícios, mas você já está liberto, essa porta está fechada e ele não consegue entrar. Ele tenta entrar então pela fofoca, mas você já está ligado, já fechou essa porta também, ele não consegue entrar. Ele tenta entrar pela incredulidade, mas você crê em Deus e essa porta está fechada, ele não consegue entrar. Você ora, jejua, lê a palavra de Deus e pensa que está tudo bem, mas não está tudo bem, porque você não consegue se manter cheio. Apesar de tudo isso, você não consegue se manter cheio. E sabe por que você não consegue se manter cheio? Porque dentro de você tem uma porta aberta, por onde o diabo tem encontrado uma oportunidade de tirar toda a unção, de esvaziar a sua espiritualidade. Sabe qual que é essa porta? É através das nossas emoções. Os cristãos, eles têm esquecido que nós somos espírito, alma e corpo. A Bíblia diz isso. Nós somos espírito, alma e corpo. E aí o que a gente faz? Nós fazemos caminhada, vamos na academia, vamos ao médico para cuidar do nosso corpo, né? A gente ora, lê a Bíblia, jejua para cuidar do nosso espírito. Mas o que é que você faz para cuidar da sua alma, das suas emoções? É por aí que está vazando. É porque você não está cuidando das suas emoções que está vazando a sua espiritualidade. É aí que está a brecha. Você vem para a igreja, mas não cuida das suas emoções e não fica, vaza. Nós temos nos esquecido que nós somos seres humanos e o diabo tem se aproveitado disso. Nós temos esquecido que nós somos espírito, alma e corpo. E o diabo tem se aproveitado disso. Nós precisamos falar sobre as nossas emoções nas nossas igrejas, porque nós precisamos fechar esse buraco por onde tem vazado a nossa espiritualidade. Nós temos uma alma, meus irmãos. Nós temos uma estrutura emocional que afeta toda a nossa vida. E em muitos de nós, é nesse lugar que o diabo tem encontrado uma brecha para atuar. Olha só como é que acontece. Ainda não, varão, pode voltar lá. Olha só como é que acontece. Como que o diabo usa as emoções para esvaziar a espiritualidade de uma pessoa? O jovem vem para a igreja, tem uma experiência linda com Deus, e ele sai daqui, o coração pulsando. Eu vou fazer a diferença a partir de hoje. Eu vou mudar de vida a partir de hoje. Glória a Deus, Jesus tocou na minha vida. De repente, ele está lá numa boa e o inimigo chega. Satanás sabe que aquele rapaz, por causa de várias coisas que aconteceram na vida dele, hoje, ele é um jovem inseguro. E por causa dessa insegurança, esse jovem vive querendo provar várias coisas para ele mesmo. Quando ele chega na faculdade, vem a tentação e fala para ele: prova para mim que você é homem mesmo, transa comigo. E aí ele cai para suprir aquela insegurança. Tudo porque não cuidou das suas emoções. A mulher sai do congresso de mulheres. Eu vi aqui uma propaganda lá no status da pastora hoje, que vai ter o congresso de mulheres. A mulher sai do congresso de mulheres cheia de Deus. Meu Deus, agora vai. Só que essa mulher tem baixa estima, e o diabo sabe. Ela olha para ela e pensa assim: eu não tenho valor, ninguém nessa igreja vai me querer. Quem vai querer casar com uma moça como eu? E de repente ela recebe um WhatsApp: vamos dar uma volta? E aí ela pensa assim: eu vou sair só para conversar. E aí ela acaba lá no motel,
tentando provar o seu valor, tentando provar que é amada. Por causa da insegurança e da baixa estima, muitas pessoas precisam provar coisas, e para provar coisas, muitas vezes, elas vivem uma vida de imoralidade escondida. E aí o que acontece? Vaza. Não fica a unção, a espiritualidade. Busca a Deus, mas nunca é cheio, porque vaza. Aí, quando vaza, vem a culpa. E a pessoa começa a pensar assim: é tudo mentira. Aquilo que aconteceu lá não foi uma experiência com Deus, não. Eu não tive experiência nenhuma com Deus, é tudo mentira. Eu nunca vou conseguir mudar. E assim, não importa o tanto que você se encha, se você não cuidar da sua alma, das suas emoções, vai vazar sempre. E você vai continuar vazio, sem mudança na sua vida. Tem muita gente vivendo crise interna hoje porque não tem saúde emocional. A saúde emocional, a falta de saúde emocional te leva a viver crises internas. E as crises internas te levam a ter crises espirituais. Uma coisa vai levando a outra. Por isso, meus irmãos, saúde emocional e maturidade espiritual são duas coisas inseparáveis. Não dá para eu ser maduro espiritualmente se eu for imaturo emocionalmente. Não tem como. Não tem jeito. Quer ver como que é impossível você ser espiritualmente maduro se você for emocionalmente imaturo? Simples. Pessoas imaturas emocionalmente têm dificuldade em expressar suas emoções. Elas não conseguem se amar, elas não conseguem se entender. Só que se eu não consigo me amar, como que eu vou amar meu irmão? E a Bíblia diz o quê? Quem não consegue amar a seu irmão a quem vê, não consegue amar a Deus a quem não vê. Se eu não sou maduro emocionalmente, eu não consigo me amar. Se eu não consigo me amar, eu não consigo te amar. Se eu não consigo te amar, eu não consigo amar a Deus. Não tem como você ser maduro espiritualmente se você for imaturo emocionalmente. A imaturidade emocional, ela atrapalha o meu relacionamento comigo, com o outro e com Deus. Por isso que a falta de saúde emocional te leva a viver crises internas, e as crises internas te levam a crises espirituais. Entenda uma coisa, meu irmão: Deus nos fez seres emocionais. Você tem emoções, você é humano, e é normal você sentir raiva, alegria, tristeza, ansiedade, medo, desgosto, vergonha. E você precisa aprender a lidar com essas emoções. Por quê? Se você não aprender a lidar com essas emoções, elas vão te gerar crises. E a crise vai te afastar de Deus. Não é pecado você sentir nenhuma emoção. Ai, não posso ficar com raiva. Ai, fiquei com raiva, entristeci a Deus. Não. Quem colocou a raiva dentro de você foi Deus. Deus, quando nos fez, Ele nos fez seres emocionais. A raiva já vem no pacote. Já está lá desde o começo. O Caim lá ficou com inveja, sentiu raiva e matou o seu irmão. Já está na Bíblia aqui, ó. E a Bíblia diz assim, lá em Efésios 4:26: irai-vos e não pequeis. Olha só, irai-vos e não pequeis. Ou seja, você pode ficar irado. Ficar irado não é pecado. Não é pecado eu sentir as emoções. Não é pecado eu sentir raiva, tristeza, ansiedade, angústia, desgosto. Não é pecado. O pecado vem com o que você faz depois que você sente aquela emoção. É isso que a Bíblia diz. Você pode até ficar irado, só que depois que você ficar irado, não peque. Toma cuidado. Não é pecado eu sentir raiva, só não peca depois que você sentir raiva. Estou com uma raiva do pastor, porque ele não me deu oportunidade para cantar hoje. Só não vou xingar ele, vou orar por ele. Jesus, tira essa raiva do meu coração.
Queridos, entenda, nós somos feitos à imagem de Deus. E por que Deus pode sentir emoções e nós não? Ai, Gessé, como você é um herege. Deus sente emoções? Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Olha o que diz a Bíblia, pode passar, varão. Gênesis 1, 25 e 31. E vi Deus que isso era bom, muito bom. Ou seja, Deus ficou feliz, Deus ficou alegre, Deus estava emocionado naquele momento. Jeremias 30, 24 diz assim: o furor da ira do Senhor não retrocederá até que ele tenha executado e cumprido os propósitos do seu coração. Deus também fica irado. Jeremias 31 e 3 diz assim: numa terra distante o Senhor lhe apareceu dizendo: com amor eterno te amei, por isso com fidelidade te atraí. Deus ama também. Mateus 26, 38 diz assim: então Jesus lhe disse: a minha alma está triste até a morte. Jesus ficou triste. Você está vendo? Deus é um ser emocional e Ele nos fez um ser emocional. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Deus pensa, você pensa. Deus tem vontade, você tem vontade. Deus sente emoções, você sente emoções. Só que o que acontece? Nós negamos as emoções. Nós negamos as emoções, elas estão ali, mas parece que elas não existem. Se o nosso irmão fica doente no corpo por causa de um vírus, nós falamos assim: ô varão, toma esse remédio aqui, rapaz, vai matar esse vírus, aí você vai ficar bom amanhã. Se o nosso irmão fica doente no espírito por causa do pecado, a gente fala: ô varão, vou orar por você. Vou orar por você, rapaz, vamos orar juntos aqui, ó. Vai passar isso aí. Mas se o nosso irmão fica doente na alma com uma depressão, nós falamos que é o diabo. Ah, não, aí não pode. Aliás, nós nem tocamos nesse assunto nas igrejas por causa do preconceito e do pouco conhecimento que tem sobre esse assunto. E quando se fala nesse assunto, há muito preconceito e discriminação na igreja. Se alguém fala que está com depressão, nós falamos que tem demônio na vida dela, que é consequência do pecado. Mas quando alguém chega para nós e fala assim: estou com uma doença física, o que você fala? Pô, tem um remédio bacana ali para tomar, que eu já tive isso aí e sarou. Olha, vai no médico tal, que tem tratamento para isso aí, se for uma doença física. Agora, você quer ver como tem muito preconceito com isso? Vamos fazer um teste. Se você encontra o pastor Antônio no oftalmologista, você vai lá no oftalmologista, né? Seu olho não está muito bom, aí você encontra o pastor Antônio lá. Você vai falar o quê? Ô pastor, você está por aqui? Está com problema nos olhos, pastor? Ô pastor, ó, a ótica Diniz lá está com uma promoção muito boa de óculos, viu, pastor? Ó, beleza. Agora, se você vai no psiquiatra e encontra o seu pastor no psiquiatra, se você encontra o seu pastor no psicólogo, pastor, o senhor aqui, pastor, percebe a diferença? Sabe por que essa diferença de atitude? Por quê? Problema físico todo mundo acha normal, todo mundo fala disso, mas os problemas da alma, que machucam, que doem, que ferem do mesmo jeito, nós os cristãos não falamos. Sabe por que os cristãos não falam dos problemas da alma? Por causa de dois ensinos teológicos errados. Bora passar, varão. Primeiro, foi um ensino ensinado por T.L. Osborne. Quem foi esse camarada? T.L. Osborne, ele foi um pregador neopentecostal muito conhecido. Ele foi um dos maiores pregadores de cruzada do mundo. Ele escreveu vários livros. E nos seus livros, ele afirma que quando uma pessoa está deprimida, ela está debaixo da atuação de demônios opressores. Ele diz isso nos seus livros. E aí, crendo neste ensino errado de T.L. Osborne, nós, pentecostais,
acreditamos que tudo que acontece na nossa vida é o demônio. Aí as pessoas começam a achar que depressão é demônio, ansiedade é demônio, síndrome do pânico é demônio, mas não é. Leva um endemoniado lá no meu consultório, eu não vou orar por ele, só vou usar psicologia, vê se o demônio vai sair. Leva um endemoniado lá no psiquiatra, fala para ele: está com demônio, tira aí, vê se vai sair. Está entendendo a diferença? Se depressão fosse demônio, psicólogo ou psiquiatra, remédio não curava. Está errado esse ensino. Mas esse ensino tem influenciado o pensamento dos cristãos. Queridos, a igreja, ela precisa ser um local de acolhimento. A igreja precisa ser um local de amor. A igreja precisa ser um local de aceitação, onde as pessoas possam expressar a verdade que estão sentindo no seu coração, sem medo de ser julgadas. Mas aí uma pessoa chega e diz que está com depressão, e para ajudar, nós colocamos em cima dela mais um peso ainda, dizendo que ela está em pecado, que ela está possuída pelo diabo. A realidade hoje é que a igreja é um dos piores lugares para alguém ter uma crise psiquiátrica ou psicológica. O segundo motivo porque a igreja não fala sobre os problemas da alma é um ensino de Jay Adams. Quem é Jay Adams? Foi um teólogo. Ele escreveu mais de 100 livros. E nos seus livros ele afirma que depressão é consequência de pecado. Não é. Está errado isso daí. Não é. Depressão pode vir como consequência de um pecado não confessado. Pode vir. E nós vemos isso na Bíblia, na história de Davi. Se você ler o Salmo 32 ou o Salmo 51, você vai ver que Davi entrou num quadro depressivo por causa do pecado não confessado com Batseba. A culpa começou a corroer ele e ele começou a entrar numa depressão. E por causa desses ensinamentos de Jay Adams, hoje muitas pessoas acreditam que problema na alma sempre tem uma causa espiritual. Aí a pessoa chega para nós e diz assim: rapaz, estou com depressão, estou numa crise terrível. E nós dizemos o quê? Rapaz, você precisa orar mais, você precisa ler mais a Bíblia, viu? Tem alguma coisa errada na sua vida espiritual. Agora vê a diferença. Se eu chegar para você e disser assim: nossa, estou com uma dor no peito, sentindo umas pontadas aqui, você vai falar o quê? Marca um cardiologista, hein? Porque isso aí deve ser sério, cara. Coração, presta atenção, hein? Agora eu pergunto para você: por que quem está doente com depressão precisa orar mais e ler a Bíblia, e quem está doente do coração precisa de um cardiologista? Por que quem tem problema na vista precisa de óculos, mas quem precisa ter a ajuda de um médico psiquiatra é maluco? Por que a pessoa que procura um médico para tratar de pressão alta está certa em procurar um tratamento, mas quem faz terapia para tratar uma doença da alma está com falta de fé? Tem gente dentro da igreja sofrendo com crises horríveis, com sintomas de depressão, mas ele não procura ajuda, porque se alguém descobrir que eu estou tomando remédio ou fazendo terapia, vão falar de mim, vão dizer que eu estou com o diabo no corpo, capaz até de me disciplinar. Aí o que acontece? Nós tratamos uma doença séria com uma crise interna. Ele está em crise, deixa ele quieto lá, daqui a pouco passa essa frescura aí. Só que depressão não é uma crise interna. Depressão é uma doença. E doença que não é tratada, piora. E aí, a doença não é tratada, vai piorando, e a pessoa comete suicídio dentro da igreja. Outro dia eu vi uma história de um diácono que se suicidou dentro da igreja. Quando chegaram para orar, ele estava lá pendurado, enforcado. E eu fiquei perguntando: por que aquele rapaz, aquele cara,
ele escolheu justamente a igreja para se suicidar. Talvez para mandar um recado. Eu não encontrei acolhimento aqui. Eu não encontrei amor aqui. Eu não encontrei apoio aqui. A igreja deveria ser o lugar mais acolhedor do mundo, mais aceitador do mundo, mas é o lugar onde as pessoas encontram muito julgamento, muito dedo apontado e pouco braço aberto. A igreja é o lugar onde a pessoa encontra muita acusação e pouca mão estendida. Mas eu tenho uma notícia para você que está com depressão e tem sofrido calado aqui nessa noite. Deus não te abandonou. Você não está com um demônio no corpo. Como disse o louvor que nós cantamos hoje, o meu Pai não me rejeita, nem se eu estiver com depressão. O meu Pai não me rejeita, nem se eu estiver com pensamentos suicidas, pensando em matar-me, em tirar a minha vida. O meu Pai não me rejeita. Deus continua te amando da mesma forma que Ele ama uma pessoa com câncer. Deus continua te amando da mesma forma que Ele ama uma pessoa com pressão alta. Deus continua te amando da mesma forma que Ele ama uma pessoa com diabetes. Para Deus você não é um pecador porque você está com depressão, não. Para Deus você é um filho amado que precisa de cuidados. E hoje Ele me mandou aqui para dizer para você assim: venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu posso te aliviar. Mas Jessé, é possível um crente cheio do Espírito Santo ter depressão? Sim ou não? Será? É simples responder essa pergunta. É possível um crente cheio do Espírito Santo ter um câncer? É possível um crente cheio do Espírito Santo ter pressão alta? Se é possível um crente cheio do Espírito Santo ter uma doença chamada câncer ou pressão alta, também é possível o crente cheio do Espírito Santo ter depressão, porque depressão é uma doença. E a história nos mostra alguns homens cheios do Espírito Santo que tiveram depressão. Charles Spurgeon, ele era chamado o príncipe dos pregadores, e ele tinha crises severas de depressão. Muitas vezes Spurgeon não conseguia pregar por causa da depressão, e por várias vezes ele precisou se retirar do pastorado para tratar a depressão dele. John Bunyan foi o escritor do livro O Peregrino. O livro O Peregrino, ele simplesmente é o segundo livro mais lido na história do mundo todo, depois da Bíblia. A Bíblia é o primeiro livro mais lido na história, e esse livro, O Peregrino, é o segundo livro mais lido da história do mundo. E ele foi escrito por John Bunyan. John Bunyan era um homem cheio do Espírito Santo, usado por Deus, tanto que foi usado por Deus para escrever esse livro, O Peregrino. E era um homem que tinha depressão. Robert Evans. Quem foi Robert Evans? Foi um homem usado por Deus para levar o avivamento ao país de Gales. O homem, para levar o avivamento a um país, tem que ser um homem muito cheio do Espírito Santo. E esse homem que Deus usou para levar o avivamento ao país de Gales, pregava, orava, Deus curava multidões. Era um homem poderosamente usado por Deus e violentamente atingido pela depressão. Sim, meus irmãos, nós precisamos parar de ter preconceito. Você pode ser cheio do Espírito Santo, mas você pode estar doente também com a depressão. Depressão não é apenas uma crise interna. Depressão não é pecado. Depressão não é possessão demoníaca. Depressão não é frescura nem falta de fé. Depressão é uma doença.
E muita gente está achando que está só passando por uma crise interna, mas está doente. E doença que não é tratada piora. Aí o que acontece? Aquela crise interna não passa nunca, só vai piorando, piorando, e a pessoa não entende porquê, e não sabe porquê, e começa a achar que é Deus provando, e Deus está lá, minha filha, não é eu não estou fazendo nada aí não, você está doente, você precisa de ajuda. A depressão, ela é uma doença causada por um desequilíbrio químico dentro do seu corpo. Presta atenção que eu vou explicar isso para vocês. Há um tempo atrás, precisei ir ao oftalmologista. 2 doenças se desenvolveram nos meus olhos, miopia e astigmatismo. E hoje, eu faço tratamento para essa doença usando óculos. Novembro do ano passado, eu fiz um check-up médico. E o médico viu que estava faltando vitamina D no meu corpo. E ele me passou um tratamento para repor a vitamina D. A depressão é justamente isso: falta de componentes químicos dentro do nosso corpo. Pensa comigo, por que você toma remédio quando você está doente? O remédio é uma química, e você toma aquela química para regular a química que já tem dentro de você. Está entendendo? O remédio é uma química artificial que regula ou ativa a química que já tem dentro do nosso corpo. Se o seu corpo não consegue absorver o cálcio, isso gera uma doença chamada osteoporose. Quando o seu corpo não produz 3 componentes químicos chamados dopamina, serotonina e noradrenalina, a depressão aparece. E tudo o que esses 3 componentes químicos controlam dentro de você fica descontrolado. Vamos ver como é que funciona isso? Muda, varão. A serotonina, ela é um hormônio que tem dentro do nosso corpo, e ela é responsável pela felicidade, pelo sono, pelo apetite, pela energia, pelo desejo sexual. Se faltar serotonina dentro do seu corpo, a sua felicidade, o seu sono, o seu apetite, a sua energia e o seu desejo sexual vai ser afetado. E aí, falta serotonina, a pessoa volta, varão, a pessoa fica triste. A pessoa tem dificuldade para dormir. A pessoa perde o apetite ou começa a comer demais, o apetite fica desregulado. A pessoa perde energia, ela acorda e fala assim: nossa, estou numa canseira. Mas você acabou de acordar. Mas não é cansaço, é falta daquilo que dá energia para mim. E a pessoa perde o desejo sexual. E olha só como a ignorância pode causar um problema. A serotonina é responsável pelo desejo sexual. Aí, a mulher, o homem, está em depressão e perde o desejo sexual, porque não tem serotonina no corpo dela. Aí o que o marido pensa? Não está fazendo comigo é porque está fazendo com o outro, né? E aí começa a ter problema lá em casa. Mas não é isso. O problema é que está doente. Está faltando o componente químico que dá o desejo. E tem gente que está achando que é só uma crise interna, mas está doente. A dopamina, ela é responsável pelo sentimento de euforia, pela motivação, pelo sentimento de prazer, também é responsável pelo sono, pelo humor, pela atenção, pelo aprendizado. Se faltou dopamina dentro do seu corpo, tudo isso daí vai ficar prejudicado. E aí você vê uma pessoa com depressão e fala assim: nossa, não tenho motivação para fazer nada, não tenho vontade de fazer nada, eu não tenho vontade de sair da cama. Por quê? Porque é a dopamina que me dá vontade de fazer as coisas. E se não tem a dopamina, eu não tenho motivação, eu não tenho vontade, eu não tenho prazer, o meu humor fica prejudicado, eu não consigo prestar atenção. Eu vou ler a Bíblia e eu começo a ler e... o que eu acabei de ler no versículo anterior? Vou ler de novo. Porque a minha memória fica prejudicada por falta de dopamina. A noradrenalina,
ela é responsável pelo sistema de defesa do nosso corpo. Toda vez que nós estamos em perigo, nosso corpo produz noradrenalina. E é ela que nos faz tomar uma atitude para fugir daquele perigo. Se eu colocar você de pé em cima dessa caixa, e eu chegar e dar um empurrãozinho em você, na hora você vai fazer assim, ó. Você vai tentar voltar. Por quê? Na hora que o perigo vem, o seu cérebro produz a noradrenalina, ativa o sistema de defesa e você tenta se proteger. E aí, a pessoa que está em depressão, ela não tem noradrenalina. E o sistema de defesa do corpo dela está desligado, porque não tem noradrenalina. E aí ela chega em cima de um prédio e fala: dá para pular. Não é o diabo só se aproveita, porque ele sabe que não tem noradrenalina, ele sabe que está doente, e ele só vai lá e faz a sugestão, igual ele fez para Eva: por que você não prova? Por que você não tenta acabar com essa dor? Querido, se você está sentindo tudo isso que eu falei aqui para você, você não está com o demônio. Você não está numa crise interna. Você está doente. E você precisa de ajuda. Você precisa de um psicólogo. Você precisa de um psiquiatra. Nós precisamos falar sobre isso dentro das igrejas. Sabe por quê? Há uma estatística que diz que mais de 50% das pessoas do mundo já pensaram em suicídio como uma forma de resolver os seus problemas. 50% das pessoas do mundo. E eu tenho certeza que aqui dentro da igreja tem pessoas que já pensou isso. E talvez tenha pensado hoje ainda. Talvez pensou: só vou na igreja e depois, se Jesus não falar comigo, eu vou dar um jeito nisso. Sabe qual que é a maior causa de suicídio hoje? A depressão. A faixa etária que mais comete suicídio hoje é jovens e adolescentes. E a igreja está fazendo o quê? Nós ficamos estigmatizando as pessoas. Olha lá o maluco, olha o doido. Ele vai no psicólogo, tá tentando as ideias. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. E a igreja está fazendo o quê? Colocando um peso maior ainda em cima daqueles que já estão sofrendo, dizendo que quem está com depressão é fraco, é falta de fé, é só uma crise, que está com demônio ou que tem um pecado escondido. E cada vez que a gente faz uma piadinha, cada vez que a gente julga, cada vez que a gente aponta as pessoas, elas se escondem mais ainda e continuam com o seu sofrimento. A igreja deveria ser um lugar de cura da depressão. Os depressivos tinham que olhar para a igreja e dizer assim: eu vou lá, porque lá é um local de acolhimento. Lá eles vão me aceitar sem me julgar. Lá eles vão me estimular. Lá eles vão orar por mim. Lá eles vão atrás de mim quando eu estiver numa crise. Mas não é bem assim que aconteceu. Muitas vezes a gente chega e fala assim: tá sabendo aí, varão? Irmão fulano desviou. Só que o irmão fulano não desviou. A primeira coisa que acontece com uma pessoa em depressão é que ela quer se isolar. E aí ela para de vir à igreja, porque ela está doente. E ela quer se isolar. E ao invés de eu falar assim: eu não vi o irmão fulano na igreja hoje, vamos passar na igreja, vamos passar na casa dele lá ver o que aconteceu? Não, eu começo a apontar. Tá vendo? Desviou. Não vem mais para a igreja. Tá vendo? Fulano está em crise. Não vem mais para a igreja. Só que o fulano não está em crise. O fulano está doente. Ele só precisava que você dissesse assim: ô varão, como é que você está? Rapaz, não te vi na igreja hoje. Vou passar na sua casa aí amanhã, tá bom? Varão, hoje é quinta-feira. Fica pronto que eu estou passando aí na sua casa para nós ir junto para a igreja. Ah, você não quer ir para a igreja hoje? Vou assistir o culto online aí com você então, tá bom? Ei,
Estou te ligando porque faz tempo que eu não te vejo. Mas é mais fácil a gente apontar o dedo. É mais fácil a gente julgar. Nós precisamos agir mais como Jesus agia. Nós precisamos ser mais humanos e menos espirituais. Nós precisamos nos lembrar que pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Até agora foi só uma palavra de orientação para você, mas a partir de agora vai ser uma palavra de Deus para você que tem sofrido com sintomas de depressão. Na Bíblia nós vemos algumas pessoas em depressão. E você já deve ter ouvido aquela passagem, muitos pregadores dizendo que Elias estava na caverna porque ele estava em crise. Elias não estava em crise, Elias estava em depressão naquele momento. A Bíblia descreve todos os sintomas da depressão na vida de Elias ali. Se você for ler lá em 1 Reis 19, nós não vamos ler para ganhar tempo, mas o versículo 4 mostra que Elias estava com um pensamento negativo sobre o presente. Não tem mais jeito para mim. Pensamento negativo é um sintoma de depressão. Se você for ler no versículo 4, você vai ver que Elias começou a pensar que ele era um fracasso. Isso é um sintoma de pessoas com depressão. Se você for ver no versículo 4 também, Elias começou a ter pensamento suicida. Quero morrer. Pensamento suicida é um sintoma de depressão. Se você for ver no versículo 5 e 6, Elias perdeu a vontade de fazer tudo e só queria dormir. Lembra que eu falei para vocês que a falta de dopamina tira a motivação? Lembra que eu falei para vocês que a serotonina é o sono? Elias perdeu a vontade de fazer tudo e só queria dormir. No versículo 9, você vai ver que Elias se isolou lá na caverna. No versículo 10, você vai ver que Elias tinha pensamentos negativos quanto ao futuro. Não tem mais futuro para mim, acabou. E isso é o que acontece com a pessoa em depressão. E se você for ver no versículo 10 também, Elias estava pessimista. E as pessoas com depressão ficam pessimistas. Elias não estava apenas em crise, Elias estava em depressão nesse momento. E quando Elias estava pensando que ele era um fracasso, com pensamento suicida, desanimado, só querendo dormir, pensando que nada mais ia dar certo, isolado na caverna, chega Deus. E Deus diz assim para Elias: muda, varão. Elias, o que é que você está fazendo aqui? Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Elias, o que é que você está fazendo aqui? Observe que Deus não disse assim para Elias: Elias, o que você está fazendo aí? Deus disse: o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui nessa caverna com você. Elias, você está pensando em se matar, mas eu estou aqui com você. Elias, você está triste, sem motivação para nada, mas eu estou aqui nessa caverna com você. Sabe o que significa isso? Deus não tinha abandonado Elias naquela situação, Deus estava lá. Quando Elias estava pensando em se matar, Deus estava lá. Mas Elias estava com depressão, mas Deus estava lá. Mas Elias estava com pensamento suicida, mas Deus estava lá. E no versículo 11, Deus fala assim para Elias: vamos ali fora conversar. Vem comigo, Elias. E chegando lá fora, eu imagino Elias saindo da caverna. Deus falou assim: vamos ali comigo, Elias. Eu imagino Elias saindo da caverna pensando assim: nossa, Deus vai acabar comigo. Chegando lá fora, Deus vai... Eu fui fraco. Deus vai me arrebentar lá fora. Chega lá fora, a Bíblia diz que a hora que eles chegaram lá fora,
aparece um vento muito forte. Tão forte que o vento quebra as rochas em pedaços. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto muito forte, tremeu toda a terra. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no terremoto. Quando o terremoto parou, veio um fogo queimando tudo. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no fogo. E depois do fogo, o versículo 12 diz que veio uma voz mansa e delicada e perguntou para Elias de novo: o que você está fazendo aqui, Elias? Sabe por que Deus não estava no vento forte, no terremoto, nem no fogo? Para mostrar para Elias que Deus não estava bravo nem decepcionado porque ele estava doente. A voz mansa e delicada de Deus está aqui hoje dizendo assim para você: fala para mim, Elias, o que está acontecendo? Fala para mim, Lucas, os pensamentos suicidas que está passando na sua cabeça. Fala para mim aí, Marina, o que está acontecendo? Por que você está se isolando de todo mundo? Fala para mim, Marcos, o que está acontecendo? Por que você está se sentindo um fracasso, um inútil? Por que você está pensando que você não vale nada? Fala para mim todos esses pensamentos negativos que está passando na sua cabeça. Em outras palavras, Deus falou assim para Elias: desabafa, Elias, vomita, fala tudo o que está acontecendo. Sabe por que Elias entrou em depressão? Primeiro, porque ele deu ouvidos ao que Jezabel falou. Elias tinha matado os profetas lá e a Jezabel falou: eu vou te pegar, eu vou te matar. E aí, Elias teve medo. Tem muita gente aqui que tem entrado em depressão hoje porque tem ouvido o seu pai e a sua mãe falar lá em casa igual Jezabel falou para Elias. Você não vai conseguir entrar na faculdade. Você não vai conseguir aquele emprego. Tem muito pai e mãe sendo boca de Jezabel. Tem muito marido emprestando a boca para o diabo igual Jezabel emprestou. Você não presta para nada. Você é uma vagabunda. Você não vale nada. Você é inútil. Ninguém vai querer casar com alguém igual a você. E aí quando a pessoa ouve isso, ela começa a internalizar aquilo, começa a sentir que ela não é amada, que ela não é capaz, que ela não tem valor. O cérebro começa a produzir cortisol. O excesso de cortisol vai desequilibrar a noradrenalina, a serotonina e a dopamina, e ela cai na depressão. Se isso acontece com você, querido, eu tenho uma notícia para te dar. Não é porque você sente que você não tem valor, não é porque você sente que você é inútil, não é porque você sente que você não é capaz, que é verdade. Porque Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração, enganosos são os seus sentimentos, mais do que todas as coisas. Não acredite nas suas emoções porque elas te enganam. Não acredite quando você sentir que você não tem valor, porque você tem. Se só existisse você no mundo, Jesus viria só para morrer por você. Não acredite nas suas emoções, porque elas te enganam. Talvez as pessoas que convivem com você não conheçam o seu valor, mas isso não significa que você não tem valor. Significa que aquelas pessoas que convivem com você não conhecem o seu valor. Mas Deus conhece. E você é tão preciosa para Ele, que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, que era o seu filho, para morrer por você. Sabe o segundo motivo que Elias entrou em depressão? Ele andava sozinho. Vai ler a Bíblia, procura na Bíblia quem era o amigo de Elias até esse momento. Vai ver com quem Elias orava, com quem ele desabafava, com quem ele dava risada, com quem ele saía para tomar um sorvete.
Ninguém. Você quer se destruir? Anda sozinho. Quer entrar numa crise interna? Anda sozinho. Você precisa de pessoas, meu irmão. Não se isole. Essa é a tática do inimigo: te isolar para te derrubar, te isolar para te destruir. Não fuja para a caverna, se aproxime de pessoas. Procura ajuda. Liga para alguém e diz: eu estou precisando de ajuda, estou precisando conversar. Procura o pastor, procura a pastora, procura o líder de departamento e diga: eu não estou bem, eu estou precisando de ajuda. Pelo amor de Deus, me ajuda. Meu pastor é uma bênção. As pessoas chegam para o pastor: estou precisando de ajuda. Ele fala assim: ó, seu problema não é espiritual não, vai procurar o Gessé. Meu pastor já pagou terapia para vários membros da igreja, porque nem tudo é espiritual. Tem coisa que é Deus, tem coisa que a pessoa precisa de um médico, de um profissional. E quando alguém te procurar, meu irmão, falando: preciso de ajuda, faz igual a Bíblia diz: seja pronto para ouvir e tardio para falar. Ouve mais e fala menos. A igreja precisa ser um lugar de abraço, um lugar de acolhimento. Pode passar, varão. Um lugar de escuta. É esse aí mesmo, sem julgamento. Para ouvir o seu irmão. Caminha com ele. Sentiu a falta dele? Vai na casa dele. Vim aqui hoje porque eu senti a sua falta lá na igreja. Eu passei aqui só para dar um abraço em você. Passei aqui para orar por você, porque eu estou vendo que faz 2 domingos que você não vai na igreja. Chama ele para tomar um sorvete. Se não quiser tomar, compra um sorvete, vai tomar lá na casa dele. Não quero sair de casa, vamos sentar na calçada aqui, vamos tomar esse sorvete aqui. Quando você vê alguém triste, vai até ele, pergunta para ele: como é que eu posso te ajudar? Às vezes tudo que você precisa fazer é só sentar do lado dele e ficar calado. Não precisa falar, só senta e fica calado. Ele já vai sentir a sua companhia, aquilo já vai aquecer o coração dele. E você, meu irmão, que não tem ou não sabe o que falar nessa hora, fecha a boca, não critica, não aponta o dedo, não julga. A igreja é um lugar de acolhimento, e é bem-vindo aqui quem precisa de uma cura física ou uma cura na alma. Aqui é bem-vindo o deprimido, o angustiado, o ansioso. Nós precisamos fechar as brechas. O nosso papel como igreja é consolar, chorar com os que choram, estender a mão. O papel de matar, roubar, destruir é do inimigo, e ele não precisa de você para fazer isso, ele sabe fazer isso. Nós precisamos ser mais humanos. Nós precisamos nos lembrar que nós temos uma alma. Nós precisamos nos lembrar que pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Fique de pé. Eu quero orar por você hoje. O nosso Deus, Ele é poderoso para curar doenças físicas e doenças emocionais. Salmo, passa aí, varão, por favor. 103:2 diz assim, ó: bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Ele sara a enfermidade física e Ele sara a enfermidade na alma também. Ele sara todas as feridas emocionais. Ele pode te curar hoje. E eu quero orar por você que está pensando que está numa crise, mas percebeu que está doente. Eu quero orar por você que tem dificuldade para dormir à noite. Eu quero orar por você que tem pensamentos suicidas.
Eu quero orar por você que está com depressão. Eu quero orar por você que tem ansiedade. Eu quero orar por você que é pessimista, você não consegue ver brilho mais na vida. Eu quero orar por você. E o Deus que sara todas as enfermidades é que pode te curar hoje. O Deus que sara todas as doenças está aqui hoje. O Deus que cura traumas está aqui hoje. O Deus que repreende a depressão está aqui hoje. Só que igual Deus disse para aquele paralítico: você quer ficar são? Quero. Então, pega a sua cama e anda. Para ele ser curado, ele tinha que ter uma atitude. Ele tinha que pegar a cama dele, senão ele não ia ser curado, ele ia ficar lá até hoje. Se você está sofrendo com alguma dessas coisas que eu falei, vem aqui na frente que eu quero orar por você agora. O Deus que sara todas as enfermidades está aqui. E Ele tem poder para curar as feridas emocionais. Pode vir. Essa igreja não é uma igreja que aponta o dedo, não é uma igreja que julga. Nós estamos aqui para te acolher, igual Jesus faria. O braço de Jesus está estendido aqui agora, dizendo: vem, filho, eu quero tirar esse peso de cima de você. Jesus está aqui. E eu vou orar por você. Mas primeiro, Jesus está dizendo para você, igual disse para Elias: o que está acontecendo, Elias? Fala para mim. Fecha os seus olhos agora. E você vai começar a falar para Deus. Agora é você e Deus. Fecha os seus olhos e começa a falar para Deus agora a verdade. A verdade. Deus, eu estou pensando em me matar. Deus, tem uma gilete lá na minha casa. Deus, tu sabe que os remédios já estão guardados lá. Fala a verdade para Deus agora. É você e Ele. Primeiro você vai orar por você. Deus, eu não consigo dormir. Deus, eu estou tendo crise de pânico. Deus, eu estou morrendo de medo. Fala para Deus, é só você e Ele. Ele está aqui agora dizendo assim: o que é que está acontecendo? Conta para mim, eu quero ouvir a sua voz. Pai, acabei de falar a tua palavra neste momento. E aqui estão essas pessoas, ó Deus. Eu não sei o que passa na vida dessas pessoas, mas eu sei que o Senhor que sara todas as enfermidades está aqui agora. E em nome de Jesus eu ordeno agora que a depressão, as feridas na alma, a ansiedade, a falta de motivação, os desejos suicidas saiam agora na autoridade que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai agora. Que haja restauração agora. Espírito Santo de Deus, invade os corações agora e vai tirando a angústia, vai tirando a tristeza, vai tirando a falta de motivação, vai curando a alma agora, vai sarando as feridas, vai tirando os traumas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus eu ordeno agora, ferida na alma, sare agora, sare agora, em nome de Jesus. Pensamento suicida sai agora, tristeza, angústia, pensamento negativo, sai agora. Renova o entendimento dos seus filhos, ó Pai. Espírito Santo de Deus, visita o coração. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Creio que Deus cura.
E eu creio que Deus curou algumas pessoas aqui hoje. Eu não sei se Deus curou todas as pessoas. Muitas vezes Deus cura fazendo um milagre igual aconteceu em algumas pessoas aqui. Outras vezes Deus cura usando um profissional. Se você foi curado aqui hoje, dê o seu testemunho. Mas se você não foi, vá procurar ajuda, porque tem solução para você. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.